Oferecimento Leila Beatriz Hipnoterapia, ressignificando vidas. Clínica Doutora Juliana Beani, Dermatologia e Medicina Estética. Oiê, tudo bem com vocês? No Toda Bela de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo do entretenimento. Então eu vou dar algumas dicas de filmes para vocês aqui. Vou falar um pouquinho, na verdade, dos clássicos dos anos 2000, que foram os que eu mais assisti na minha adolescência. E depois, no segundo bloco, a gente vai conversar com o modelo Henrique Pimentel, que vai contar um pouquinho sobre esse meio artístico, como é ser modelo masculino aqui no Brasil, para quem quer começar. Então, vai ser um programa muito gostoso de assistir. Bom, como eu disse, né, vou citar aqui, tentar citar alguns, porque tem muitos filmes que, assim, marcaram a adolescência de quem cresceu nos anos 2000, né, da geração que nasceu nos anos 90, assim como eu. Mas era uma época muito gostosa e a adolescência é uma época que marca muito, que a gente tá com os sentimentos à flor da pele. Então os filmes, as realidades que a gente vivia naquela época marcam muito e, querendo ou não, vão construindo quem a gente é, o que a gente pensa. A gente é muito influenciado pelo mundo do cinema, do entretenimento, né? Então vou começar falando aqui de algumas queridinhas de Hollywood que tiveram, assim, muita atenção nos anos 2000. E eu vou começar por ela, mega polêmica, Lindsay Lohan, né, gente? Como não falar dela? Eu acho que ela foi um dos maiores ícones, né, dos anos 2000. A vida pessoal dela à parte, mas a gente teve filmes clássicos como desde ela pequenininha num Operação Cupido, que eu tenho certeza que todo mundo aqui que tem até 30 anos de idade com certeza já assistiu. Esse é um filme que eu sei as falas do filme inteiro de cor e salteado, assim, e toda vez que tá passando na TV eu assisto, tá? E ela fez, por exemplo, clássicos, ela surgiu com a Disney, né, e os anos 2000 foi uma época que a Disney produziu e lançou muitos artistas, né, então ela fez, por exemplo, Sexta-feira Muito Louca, que é um filme muito bom, que ela acaba trocando de lugar com a mãe dela, acontece lá uma coisa muito doida e ela acaba trocando de corpo com a mãe. Tem o filme do Herbie, O Meu Fusquinha Turbinado também, que é muito gostoso de assistir, dá pra assistir a família toda. Outro clássico dela é Confissões de uma Adolescente em Crise. Quem nunca quis morar em Nova York nessa época, gente? Eu fico, assim, chocada com os looks e toda a personalidade da Lola, que era a personagem principal. E, é claro, o clássico dos clássicos, Meninas Malvadas, né? Foi um filme, assim, que eu acho que também foi um divisor de águas, até por essa questão de entender as panelas, né, dentro de um colégio e essa coisa da selvageria, de chamar atenção, de ser popular e tal. Então, nos Estados Unidos eles têm muito essa cultura de ter rainha do baile, baile de não sei o que, baile de não sei o que lá. Aqui a gente não tem muito isso, mas eu tenho certeza que todas as meninas da minha época quiseram muito ter um baile para ser convidada e serem a rainha do baile, eu tenho certeza disso. Outra queridinha da época também foi a Hilary Duff. Ela fez muitos filmes, ela fez Lizzie McGuire, que era uma série da Disney também, ela foi lançada pela Disney, e a partir daí ela foi se consolidando como atriz e como cantora também. Então ela teve alguns filmes, primeiro, né, como Lizzie McGuire, Sonho Popstar. Tenho certeza também que todas nós queríamos estar lá andando de motoquinha na Itália, jogar uma moedinha na Fontana de Trevi. Então a Hilary Duff, ela foi também se consolidando como atriz, como cantora, ela lançou álbum como cantora também. Ela fez primeiro esse do Lizzie McGuire, né, O Sonho Popstar,
que é aquele sonho de viagem de formatura. Ela simplesmente achou uma sósia, ela era uma sósia de uma cantora famosa italiana, então ela realizou o sonho de cantar no Coliseu. Gente, é uma coisa assim surreal, né? Esses filmes dos anos 2000, eles bagunçaram um pouco a nossa cabeça na fantasia, assim, de achar que tudo vai dar certo e que tudo é uma fantasia muito doida, né? Mas estamos aqui, são e salvos e na realidade, né? Mas é sempre bom, é sempre gostoso assistir esse tipo de filme. Depois de um tempinho, ela fez também a Nova Cinderela, que é uma adaptação moderna da história, né, do conto da Cinderela. Então ela é uma Cinderela moderna, em vez da Cinderela que perde o sapatinho, ela esquece o celular na festa. Então é muito interessante para quem ainda não assistiu esse filme. Ele é um filme muito gostosinho de ver. E para fechar um pouco assim essa fase dela, teve um filme também que chama Na Trilha da Fama, que ela interpreta um papel também de uma adolescente que tem o sonho de ser cantora. E também é muito bacana. Aliás, os filmes dos anos 2000 tinham muito esse vínculo, né, de não eram necessariamente musicais, mas eles atrelavam muito isso de bandas, de apresentações e tal. Depois veio a era do High School Musical, né, que realmente era um musical, e aí a gente teve o boom, né, da Disney, daquela coisa toda que, meu Deus, eu era apaixonada, eu tinha pôster, álbum de figurinha, tudo que vocês podem imaginar. Mas era muito, muito gostoso ver isso, de como também a música influenciava na trilha sonora e também dentro dos filmes, né? A gente tinha também filmes que, como eu falei, voltados para dança e competições de dança. Então, na época, surgiu 1 milhão de filmes das Apimentadas, que eram competições de líderes de torcida. E na época também lançou Honey, que era um filme com a Jessica Alba, que eu acho que foi um dos primeiros filmes dela, se eu não me engano. É um filme que hoje em dia, olha, pra eu falar isso, é porque realmente é um pouquinho. Mas hoje em dia, se você assistir, vai dar um pouquinho de vergonha alheia. Mas é um filme bacana da época, representa bem. E claro que não dá pra deixar de citar aqui o famoso Se Ela Dança, Eu Danço, que foi o filme que lançou o lindo, maravilhoso do Channing Tatum, né? Então, ele também, na época, até diziam que contavam um pouco da história dele, de como ele veio para o meio artístico, né? Ele foi dançarino antes de ser ator. Então é um filme que marcou muito uma época. Eu lembro que eu assistia bastante o vídeo, não que eu conseguisse, tá? Mas eu assistia bastante o vídeo pra tentar copiar a coreografia e tal. Era muito legal. Era como se fosse um TikTok das dancinhas de hoje em dia, mas você não mostrava pra ninguém, porque era vergonhoso, né? Então era uma coisa um pouquinho mais em off, vamos dizer assim. A gente teve também a era da que eu amo, gente, sou apaixonada por essa atriz, que é a Emma Roberts. Ela é uma atriz que eu sou apaixonada, ela tem aquela típica cara de patricinha de Beverly Hills, sabe? E ela fez um filme que eu acho que eu assisti 1 milhão de vezes também, que chama Garota Mimada. E Aquamarine também, que é a história da sereia. Ai, era tão gostosa essa fase. Aí sempre tinha uma boneca que lançava, que a gente pintava o cabelo de colorido, queria ser sereia e tal. Gente, que saudade da nossa adolescência, hein? Quais desses filmes vocês assistiram 1 milhão de vezes? Porque eu tenho certeza que pelo menos um desses que eu citei, vocês assistiram 1 milhão de vezes, sabe? Fala, assim, impossível não acontecer isso com esses filmes que eu citei aqui. E fiquem por aqui, porque no próximo bloco, como eu disse, vai vir meu entrevistado, que é o Henrique Pimentel, modelo, falar um pouquinho sobre a carreira, como começar na área, tudo que você enfrenta quando você quer ser modelo masculino. Então, eu volto já já. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Juliana Beani, trabalho com dermatologia e medicina estética e, como eu já disse anteriormente, o ponto forte aqui do consultório é o cabelo. Todo
dia vem alguém me perguntando sobre queda de cabelo. Vocês sabiam que existem problemas de saúde, de couro cabeludo que ocasiona a queda de cabelo? Seja uma doença de couro cabeludo, como psoríase, dermatite seborreica, como também as alopécias. Agora, na época de Covid, a gente tem os eflúvios telógenos agudos, né, que por conta dessa doença viral, a gente tem essa queda acentuada de cabelo. Nós temos também, por conta de gestação, tenho muita paciente pós-parto que tem problema de queda de cabelo, as alopécias androgenéticas, as alopécias cicatriciais. Então é muito importante, se você tem queda de cabelo, acha que o cabelo está caindo além do normal, agende sua consulta, a gente faz o exame detalhado do couro cabeludo, faz a tricoscopia e a gente consegue identificar o seu problema e passar o melhor tratamento. Olá, tudo bem? Eu sou a Leila Beatriz, hipnoterapeuta. Você sabia que a realidade virtual pode te ajudar também na terapia? É muito interessante. Agende seu horário conosco. Venha conhecer essa novidade, essa tecnologia. Voltamos então, meu convidado do Toda Bela de hoje é o modelo Henrique Pimentel. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, prazer estar aqui com você, Bela. Fico muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença, gente. Olha, que moço mais bonito que a gente tem aqui nesse programa de hoje. Obrigado. Henrique, eu quero que você conte um pouquinho, né? Como eu disse, você é modelo, né? Para o pessoal te conhecer um pouquinho, você é modelo, já trabalhou com várias coisas, várias marcas, já trabalhou na TV. Quero que você fale um pouquinho sobre a sua história. Por que você começou com essa área? O que teve interesse em você? O que você diz? Qual foi o seu começo? Então, Bela, assim, eu sempre desde criança, sempre gostei do meio artístico, né? Minha irmã, a gente dança desde criança, a gente ama dançar. Minha irmã, inclusive, já foi até convidada para dançar em bandas de forró. Olha, como vocês sabem, eu sou do Nordeste, né? Sou de Maceió e estou aqui em São Paulo faz 2 anos. Em Jundiaí tem 5, 6 meses mais ou menos. E começou quando eu era atleta e uma amiga minha, que o vô dela era fotógrafa, ela ganhou uma câmera dele. E ela me convidou, amigo, vamos fazer um book que eu acho que tu tem muito perfil para modelo. E aí surgiu a primeira oportunidade, que foi para fazer um teste numa agência de Maceió. Na época eu não tive condições para ingressar na agência. E foi quando eu participei do meu primeiro concurso de beleza que eu ganhei Mister Brasil Adolescente. Ai, que chique. Só que como começo de carreira, né, no Nordeste não é um local que assim, é muito propício pra gente que é do meio artístico. E aí eu não consegui ir pro Peru, que era onde eu ia concorrer internacional, e eu já estava no top 10, entre os 10 mais bonitos do mundo. E daí eu não parei mais, foi quando eu fiz uma campanha pra Coach, que na época foi quando o Instagram começou a bombar. E a mesma campanha tinha sido feita também em São Paulo com a Grazi, se eu não me engano, e o Cauã Raymond. E aí a minha foto da campanha que eu tinha feito em Arapiraca, que é o interior de Alagoas, foi parar no Instagram oficial da Coach. Olha só! E aí foi quando eu ganhei bastante seguidor também, e desde então eu não parei mais. Eu vim para São Paulo para fazer uns testes em 2019, mais ou menos. Depois vim para morar perto de quando teve a pandemia, e acabou tendo a pandemia, né? Eu tive que voltar para Maceió. E voltei agora faz 2 anos que eu tô aqui em São Paulo novamente. Ah, e você tá gostando daqui? Tô amando. Você Principalmente Jundiaí, né? Tô achando maravilhoso. Tem mais ou menos 6 meses que eu tô aqui. A cidade me acolheu super bem. Já fiz alguns amigos aqui. Gosto bastante da cidade. Que bom. E você, como você disse, né? Você acha que aqui o estado de São Paulo tem mais campo para modelo do que de onde você veio? Eu acho que pro meio artístico em si, como todo, né? As Bailarino, cantor, cantor, aqui, né? Ator. Eu também, né? Tanto a parte de modelo, eu acabei ingressando também pra essa parte do teatro, que foi quando eu vim fazer Wolf Maia, aqui em São Paulo, que eu fui aprovado. Tá. Que é a famosa Escola de Atores da Globo, né? Sim.
E aí foi quando tudo começou a dar certo, aí foi que eu fiz algumas campanhas maiores aqui em São Paulo também. E eu já estava morando em Maceió e sendo chamado para fazer campanhas nacionais morando lá. E foi quando eu disse, não, é o momento de eu sair daqui. Sim, com certeza. Até porque ficar nessa coisa de ir e voltar também... Não vale a pena, não até porque vai. tem muitas opções aqui em São Paulo, né? Tem muita gente que trabalha no meio artístico. E eu vim justamente por isso, por ser mais valorizada, que a gente realmente é visto como um profissional. Ah, legal. E me fala assim, no seu começo ali, qual foi a sua maior dificuldade? O que você precisou assim enfrentar para você falou, foi a virada de chave na sua vida assim artística? Então, eu digo a virada de chave foi eu ter vindo para São Paulo, ter arriscado, né? Ter vindo para São Paulo. Mas assim, eu acho que a maior dificuldade que todo mundo encontra é porque muitas vezes a galera acha que o meio artístico em si, você precisa só ser bonito ou só tirar foto boa, e não é. Você precisa estudar, você precisa ter um material bem feito para você apresentar para as agências. Sim. Mas eu acho que a dificuldade maior que eu enfrentei foi a questão do apoio, Tá. né? Que é muito complicado quando você não tem um apoio na família, porque é igual você fazer uma faculdade. Você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa se cuidar, porque a gente é uma embalagem, né? Tipo assim, a gente tem que estar sempre... Nós somos o nosso próprio produto, próprio na produto. verdade, Você precisa estar quando- se cuidando, academia, cuidar da pele, cuidar do cabelo, do sorriso. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade pra mim foi o apoio. Tá. Né? Eu perdi algumas oportunidades a primeira vez que eu vim morar em São Paulo, justamente por isso, por eu não ter o apoio. Mas hoje, assim, eu me sinto muito feliz. Eu tenho meu parceiro que super me apoia. Que bom. Né? Uma pessoa assim, que sempre está comigo. Eu sou muito grato a ele. E assim, minha mãe também, hoje acredita muito. No começo ela não queria que eu entrasse nesse meu filho. É uma área que, assim, requer muito tempo, requer muito investimento. Sim. E eu não vou poder lhe ajudar. Mas hoje eu tô bem contente. Eu acho que para os pais, a área artística, ter um filho que quer seguir a área artística é sempre aquela coisa de ter um pé atrás, né? Porque a gente sabe que é um meio também muito traiçoeiro. Com certeza. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas que acabam querendo levar vantagem, muitas agências que se dizem agências e na verdade são só aquelas fábricas de book. Exatamente. Né? Então, eu acho que você podia até dar algumas dicas para quem tá querendo ingressar e para quem tá começando, como não cair nessas balelas aí para de repente não investir numa coisa errada ou para ficar esperto com alguns sinais, sabe? Para não acabar sendo enganado. Então, Bela, hoje o campo tá muito diferente que da época que eu comecei, né? Como eu comecei a modelar já faz 9 anos. Ai, que velho. Então, na minha época era muito mais rigoroso, né? Você tem que seguir medidas. Eu sou modelo comercial, eu não sou modelo fashion, que tem essa diferença pra galerinha de casa. O modelo comercial é o que faz publicidade, campanha, fotografia, outdoor. E o fashion é mais de passarela, né? Que eles têm mais exigências ainda, né? Você Sim, precisa as ser muito medidas, alto. alto. Então, assim, na minha época, até o comercial, quando eu comecei, tinha bastante essas exigências. Hoje não, né? Hoje o campo mudou muito, tem modelo plus size. E agora a galera Exato. como influência A gente também. tem muita questão da diversidade, abraça muito A galera muito diversidade. como influência agora tem esse lado de, tipo, muita gente que é influência também fazer trabalhos como modelos, fazer Exato. campanhas. Então, assim, o mercado mudou bastante. Eu, na época, seguia muito, assim, o padrão de ficar muito magrinho e definido. Eu agora já quis aumentar mais de peso, porque já não requer tanto essas exigências. Mas, assim, o que eu falo pra galera de casa hoje que quer começar a procurar uma agência séria e fazer um material de qualidade. Porque, assim, pra você ingressar no mercado, além de você se cuidar, de ter todo esse cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, você precisa ter um material de qualidade, né? Fotografias bacanas, né? Tanto para quem quer ser modelo fashion, como para quem quer ser modelo comercial. Sim, e você falou, né, como o meio mudou muito nos últimos anos, né? Você fala de influencers que também fazem essa parte de modelagem Isso. e tal. Então a gente acaba percebendo que cada vez mais um modelo não é só um modelo. Isso. Ele é um artista, né? Cada vez mais a pessoa que está no meio artístico precisa conseguir fazer um pouquinho de tudo, né? A comunicação é muito importante, a postura é muito importante. A gente tem um grande exemplo da Anitta, né? Porque ela é, vamos dizer assim, ela é muito facetada. Exato. Né? Ela faz de tudo um pouco. Ela já foi apresentadora, ela canta, ela dança, ela já atuou. Então, assim, eu acho que hoje, a pessoa que quer entrar no meio artístico, você tem que saber um pouquinho de tudo, né? Como eu já lhe falei, eu sempre fui modelo como profissão, mas aí eu quis fazer teatro para já ter um up a mais. Exato. Essa parte também, como eu falei para você, no Nordeste, já trabalhei também em TV, já participei de
fui repórter em programa de entretenimento, né? Então, assim, eu procurei saber um pouquinho de tudo. Fiz curso de edição de vídeo, de fotografia. Na verdade, as pessoas se enganam achando que é tudo muito fácil, né? Que é só você chegar lá ou senão você tem sorte. Todo mundo, ai, você tem sorte. E ai, a pessoa só precisa ser um rostinho bonito ou ser uma pessoa magrinha que vai conseguir. Como qualquer outra profissão, é preciso estudo, dedicação. Exige muita dedicação, né, Bela? Muito, e ainda mais nessa área, porque é muito difícil. Eu falo assim, quando eu já planejava vir pra São Paulo, foi uma época que o Instagram começou a bombar. E assim, eu sempre fui modelo, como eu falei pra você, né? E aí eu peguei e comecei a pensar o que é que eu poderia fazer como influencer, porque o que estava acontecendo? Eu ia nas lojas fazer campanha, a gente como modelo, a gente tá ali só como um cabide. Sim. E como influencer não, como influencer exige você fazer o seu próprio conteúdo, você postar. E quando eu tava fazendo as campanhas e eu já tava com quantidade de seguidores legais, as lojas queriam que eu fizesse a campanha como modelo e depois postasse no meu Instagram. Então eu disse, não, peraí, são 2 trabalhos, né? Exato, uma coisa é você modelar, outra coisa é você fazer uma divulgação. E foi quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso e pensar no que é que eu poderia passar para os seguidores no Instagram. Eu disse, não, como eu já vivo trabalhando como modelo, já mostrava minhas campanhas, o making off, e eu via que a galera gostava disso. Eu disse, eu vou começar a mostrar meu dia a dia, que eu gosto muito de treinar, fazer academia, etc. Eu comecei a falar um pouco sobre essa parte de moda, e eu via que muita mulher fazia provador feminino. E eu disse, vou começar a fazer o masculino, mas de uma forma mais dinâmica. Sim. Porque o homem, ele não entende muito dessa parte de tecido. É mais prático. É mais prático. Né? Então eu disse assim, Sim. eu vou fazer de uma forma mais natural, mais espontânea, com o que eu gosto de vestir. E quem se sentir identificado, né? vai estar lá assistindo. E Com deu super certeza. certo até hoje. Em São Paulo eu faço bastante Que legal. lojas assim. Já tive marcas grandes como Magazine Luiza, que já me contratou para fazer publicidade, não foi como modelo. Né? E faço também bastante fábrica, assim, como modelo também, eu acabo pegando um pouco dos dois lados. Eu acho até bacana a gente ficar um pouco mais nessa tecla da diferença do modelo pro influencer, porque também muita gente acha que o trabalho de um influencer é vender, mas não. É divulgar. Né? Eu falo para muitos assim contratantes quando eu vou conversar que assim, o influencer, ele não é um vendedor. A gente hoje é tipo um outdoor na internet. Exatamente. Que assim, quando você coloca um outdoor, você vai colocar ali com a intenção de quê? De ser visto. Exato. Você não sabe se vai vir Você não clientes, sabe quantas pessoas vieram porque viram o outdoor. A mesma coisa no Instagram, né? A gente vai lá, faz a propaganda, então assim, você está sendo visto, eu tenho 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, você vai estar sendo visto por uma certa quantidade. Exato. Então assim, é literalmente uma propaganda. É uma não é um vitrine. vendedor. O vendedor é a pessoa que está lá dentro da sua loja, Exato. né? E aí isso depende também de como o vendedor vai tratar o cliente, de como aquela empresa faz o produto, como que chega. Isso é um outro setor. Outro departamento, Outro departamento. E da mesma forma que o modelo também está lá para ser a imagem. Isso. Né? São duas, que nem eu costumo falar também, né? São duas profissões diferentes. O modelo é uma das profissões mais antigas, a influência surgiu agora, né? Com toda a internet e todo esse desenvolvimento da internet. Mas o modelo, a gente é um cabide. Você chega lá, quando eu vou fazer campanha, eu faço bastante campanha em Franca, né? Que é o interior daqui, que é, assim, carro-chefe em fabricação de sapatos. E eu vou bastante fazer fábrica de sapatos lá. E o que acontece assim, você chega lá, a gente é um cabide, né? Eles vão, vestem a gente, colocam o sapato, você tá ali. O influencer não, a gente já tem um trabalho de criar o conteúdo, Exato. de falar, de divulgar, de falar diferente. sobre a marca, qual é o diferencial da marca. Então assim, é outra proposta totalmente diferente. Sim, com certeza. Eu fico muito feliz de ter te recebido aqui para falar um pouquinho sobre esse mundo, principalmente voltado para o mundo masculino, que pouca gente acaba falando sobre, né? A gente vê muito mais, querendo ou não, o mundo feminino em alta, então é muito bacana ter tem crescido uma bastante, figura, né? Exato, até porque é muita questão da representatividade, né? Então, com certeza, as pessoas vão seguir você ou seguir os influencers masculinos justamente para ter alguém para se identificar, para se inspirar. Então, isso é muito importante. E entender um pouquinho também dessa diferença do trabalho de influencer, de modelo e tudo que é necessário para ter esse pacote completo, né? Com certeza, eu queria agradecer a você pelo convite. Estou muito agradecido. Hoje um dia foi uma cidade assim que me abraçou, me sinto super em casa.
adoro morar aqui. Pra mim ficou muito flexível, né, assim, porque é uma cidade que fica perto de tudo. E, assim, o que eu tenho pra dizer pra galera de casa é que você que tem vontade de se inserir no meio artístico, procure uma agência séria, faça um material de qualidade, procure trabalhar com pessoas sérias. Dificuldades sempre vão ter, porque existe isso em qualquer profissão, né, Bela? E mais uma vez agradecer. Falar que é muito importante também ter apoio de pessoas assim como você, que está sempre aqui trazendo pessoas bacanas, né, para falar um pouco das suas profissões. Você também é uma artista completa, né, que eu já conheço, sei que canta, faz de tudo um pouquinho também, maravilhosa. Obrigada. E tô muito grato pelo convite. Ai, fico muito feliz de Sucesso verdade. no seu programa. Muito obrigada. E mandar um abraço pro pessoal de Jundiaí, né, agradecer por tudo que eu tô vivendo aqui, tô muito feliz. Ai, fico muito feliz de estar ouvindo tudo isso de você. Pessoal, esse aqui foi o Henrique Pimentel e eu vejo vocês a semana que vem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me pergunta lá no Instagram, que é @bela_inútil. Eu vou ficar super feliz se vocês tiverem qualquer dúvida. Mas se vocês tiverem uma história para contar aqui no programa, eu vou te receber de portas abertas. Vejo vocês a semana que vem aqui no canal 25. Tchau, tchau. Oferecimento Leila Beatriz Hipnoterapia, ressignificando vidas. Clínica Doutora Juliana Beani, Dermatologia e Medicina Estética.